E aí, meu povo, bem Ribeiro aqui. Então, o tema hoje é como eu aprendi a viajar no tempo. Parece meio doido, né? Mas enfim, vou tentar dar o contexto aqui para trazer para vocês essa perspectiva diferente da vida que eu tenho aplicando as coisas que acontecem comigo na minha vida e que talvez faça sentido para alguém aí que assistir então vamos lá. O que acontece? Viajar no tempo, desde criança, eu escuto coisas como máquina de viagem no tempo, como aparelho de viagem no tempo. Já vi inclusive relógio de viagem no tempo, que é um conceito que traz essa ideia, essa possibilidade de viajar no tempo para um objeto, né? Para algo material que vai fazer com que você faça essa viagem no tempo. Então, não é novidade esse tema na minha vida. Meu pai gosta muito disso e assistia muito conteúdo, né? Que algumas séries antigas que trazem essa ideia. E também quando eu era pequena se falava mais disso, de viajar no tempo, né? E o que acontece? Numa conversa recente, eu parei para analisar aquela questão do passado, presente e o futuro e o que isso representava para mim, né? Dentro da conversa eu trouxe para dentro da minha cabeça essa percepção, esse questionamento, na verdade, do que o passado, presente e futuro, né? Essas classificações representavam para mim mesmo na minha vida. Então eu cheguei à conclusão de que o passado e o futuro não existe, muita gente já sabe disso. Para algumas pessoas é algo meio, nossa, que absurdo você tá dizendo isso, mas enfim, vai variar aí, né, do conhecimento que vocês têm sobre isso, da reflexão que vocês já fizeram em cima disso, mas muitas pessoas têm essa ideia mesmo de que realmente o passado né, não existe assim como o futuro, que a gente só tem mesmo o presente. Na verdade, eu acho que na vida vivida é literalmente só o que a gente tem. Só que acontece que nessa reflexão eu tive uma certeza de que realmente é isso, de que realmente esses dois lugares não existem mesmo e que tudo que acontece tá nesse momento do agora. Tudo, inclusive o futuro e inclusive o passado. Agora, como, né, sua doida? Como que você chegou nessa conclusão? O que acontece? Eu estudei algumas coisas recentemente, ainda estou estudando, que trazem um conceito que talvez alguns de vocês aí já ouviram, que é aquela ideia de você precisa voltar nas coisas que te marcaram, que te traumatizaram e ressignificar aquilo que aconteceu. Então, teoricamente, o que isso quer dizer é você precisa voltar no seu passado, né? Ir para uma situação que te traumatizou, que te impede de fazer algo na sua vida e ressignificar esse acontecimento, certo? Para você ter uma reprogramação, que no caso seria meio que a PNL, né? Programação neurolinguística. Então, seria você reprogramar a sua mente com a percepção daquela situação de uma forma de outro ângulo. Por quê? Porque quando a gente é criança, geralmente é quando a gente se traumatiza, a gente tem aquela visão do mundo muito infantil, muito inocente, certo? A gente não entende a vida como outra pessoa tendo as próprias dificuldades, como a outra pessoa também está crescendo, como é uma frase que eu costumo falar para os meus filhos, que eu faço as coisas por eles tentando acertar, porém que eles precisam se lembrar que assim como eles estão crescendo, eu estou crescendo junto com eles. Então, independente de eu ser a mãe deles, nem sempre eu vou acertar, mas toda vez que eu fizer algo é tentando acertar, tentando fazer o melhor. Então, quando a gente tem essa visão, né, quando a gente está criança e tem essa visão infantil ainda,
não tem como a gente entender determinadas situações com a maturidade de um adulto. Quer dizer, que um adulto deveria ter, né? Porque tem vários que não tem. Então, quando a gente cresce, a gente precisa voltar nesse trauma para ressignificar, certo? Para a gente ter um entendimento diferente daquilo e aquilo parar de travar a nossa vida. Porque muitas vezes traumas nossos, enquanto criança, que a gente nem sabia que era trauma, nem sabia que a gente interpretou como trauma, que era uma dor interna, travam a vida da gente. Deixa a gente estagnado, com medo, enfim, N coisas, né? Então, eu comecei a perceber que, fazendo um link com a ideia do vídeo que é de viajar no tempo, eu percebi que isso é uma viagem no tempo. Você voltar na sua mente numa memória traumática do passado, presta atenção, do passado, e lá você simplesmente trazer a perspectiva de adulto para aquela criança e fazer, ó, criança, eu pequeno, você entendeu assim? Mas é assim, ó, porque as pessoas isso e aquilo, as pessoas, né, estão ali tentando fazer o que elas podem com o intelecto que elas têm no momento em que elas estão fazendo, certo? Então, quando você fala isso para sua criança, que é você pequeno, aí ela fala, ah, alguém veio me ajudar e me explicar o que está acontecendo. Aí a criança muda a perspectiva porque um adulto, você, no caso, né, voltou e explicou para aquela criança, não deixou ela sozinha interpretar o mundo, não deixou literalmente ela sozinha para resolver o problema, para encarar aquilo, entendeu? Para sentir aquilo, porque criança não sabe diferenciar os sentimentos. Não porque ela é burra, mas é porque ela é uma criança, ela tá aprendendo o mundo ainda, né? Tem tanto adulto que não aprendeu ainda o que é classificar os sentimentos. Você imagina uma criança que acabou de chegar no mundo, né? Então, a questão é essa, porque muitas famílias não explicam para suas crianças o que são os sentimentos, né? E como que você identifica cada um. Uma prática que eu tinha com meus filhos desde pequeno era explicar para eles o que eles estavam sentindo na hora que eles estavam sentindo. Então, eu ensinava para eles o nome do sentimento, fazia eles prestarem atenção no sentimento e dizia o que era aquilo. Então, hoje eles sabem identificar o que eles estão sentindo, né? Então, é uma prática que, ó, ajuda bastante. Você que tem filho aí, se conseguir aplicar isso aí, se puder, se achar que é válido, aplique, porque vai tornar um adulto muito mais consciente de si mesmo e dos próprios sentimentos. Então, voltando. Então, quando você volta lá no seu passado, no trauma, fala com a sua criança, explica para ela o que ela tá sentindo, entende aquele sentimento, sente, tá? Porque não é para deixar de sentir, é para sentir o sentimento. Ai, mas dói, deixa doer, tá? A vida também tem dor. Por quê? Porque a gente vive num mundo dual, ou seja, um mundo de dualidade, onde tem dor e prazer. E, consequentemente, no cérebro da gente, a dor e o prazer é ativada pela mesma região. Olha que fofo, tá? Então, assim, você tem que sentir a dor para você conseguir sair dela e viver o outro lado, que é a parte boa, tá? E outra, da dor, a gente deveria tirar aprendizados, tá? Porque a dor é uma ótima professora, tá? Inclusive, eu não lembro quem fala isso, mas eu lembro de ouvir a frase de que poeta, se não me engano, algum poeta, não sei, fala que ele precisa da dor para se inspirar, para escrever os poemas e músicas, enfim. Então, assim, isso não é algo atual, né? A galera da antiga aí também tem essa interpretação, porque a vida, gente, ela só repete. A vida que a gente vive hoje, tem gente aí que acha que, nossa, é tudo novidade, é tudo novo, as outras gerações nunca passaram por isso. Passaram sim, é a mesma coisa. Então as coisas realmente se repetem, nada é novidade, né? Até porque a galera, muita gente não entende as coisas que estão acontecendo,
acha que é tudo muito novo, mas não compreende os aprendizados que precisa compreender. E aí o ciclo se repete. Enfim, nem sempre o ciclo é bom, né? Então, quando você voltou lá, gente, no passado, para falar com aquela criança, para explicar para ela o que tá acontecendo e qual é o sentimento que ela tá sentindo com relação àquela situação que gerou um trauma para esse adulto, você voltou no passado. Então, se você voltou no passado, você fez uma viagem no tempo para o passado da sua própria história através da sua cabeça, da sua mente, da sua memória. Não foi de uma máquina, não foi de um relógio, não foi, sei lá mais o que, uma cabine telefônica. Então, tipo assim, lembrando, eu reassisti o filme do Efeito Borboleta, esse filme é bem antigo. Eu assisti ele quando eu era criança. Eu não entendi nada, lógico, né? Mas eu reassisti agora, depois de adulta, e a percepção foi completamente diferente. Lógico, né? A minha forma de ver o mundo é diferente hoje. E é isso. Esse filme, ele mostra perfeitamente essa viagem no tempo. Só que ele faz de uma forma ilustrativa, na minha visão. A forma como ele viaja, que é de... Ele pensa, né? Vamos dizer assim, ele pensa na situação e ele volta nela. Você vê que ele usa o pensamento. Porém, no filme, ele volta realmente, né? Volta lá, literalmente na situação e tal. Só que eu acho que isso foi uma interpretação ilustrativa do que acontece com o poder da mente. Porque a gente fisicamente, tipo, se eu voltar numa memória do meu passado agora, eu fisicamente aqui não vou pra lá. Mas a minha memória vai. E o cérebro da gente, ele não identifica o que é real e o que não é. Para ele não existe uma realidade. O que acontece é a realidade dele. Então, independente se você tá vendo um filme, se você tá imaginando, se você tá com um holograma na sua frente, ou aquele óculos horroroso da Sadia lá de realidade virtual, seu cérebro não sabe se aquilo é verdade ou não. Para ele é. E fim de papo. Então, se você volta na memória pro passado e pega ali uma situação que te traumatizou e volta para ela, a sua mente que viaja, você voltou na memória para lá, não é seu corpo físico que vai igual do filme. Aquilo foi só para ilustrar, na minha opinião. Só para ilustrar para as pessoas, para a pessoa ter a percepção do que acontece. Só que você pode ver que no filme ele volta pela mente, ele imagina, ele lembra. Ele lembra da memória e ele volta lá fisicamente, né? Mas isso no filme. Então, assim, na minha percepção, nós aqui fazemos, nós no mundo real, que não é real, mas vamos chamar de real, temos esse mesmo poder, porque teoricamente para ele era um poder fazer aquilo, né? Mas na verdade para ele não era um poder, não. Ele sofria um bocado. Mas assim, teoricamente para algumas pessoas, se você falar de viagem no tempo, por exemplo, eu tenho pessoas próximas que sempre falavam: meu sonho é fazer uma viagem no tempo. Pra quê? Pra quê? A vida é agora, não é no passado. Entende? Então, assim, uma viagem no passado não vai resolver sua vida em nada, não vai torná-la melhor. O que torna melhor suas decisões do agora. Mas o agora, o presente tá ruim. Sim, tá ruim porque quando o agora era lá no passado, você nada fez para que seu futuro na época fosse bom. Então, o seu agora é literalmente a colheita daquilo que você plantou no que foi o seu agora, mas que agora é o passado. Entendeu? Então, assim, a vida que a gente vive no agora, no hoje, é literalmente consequência daquilo que a gente fez, ou seja, é responsabilidade nossa, tá? Para as pessoas que têm afinidade maior com a palavra culpa, a culpa é sua. Se sua vida tá ruim, a culpa é sua, porque ninguém viveu a sua vida e tomou as suas decisões para você para melhorar ou para piorar a sua vida. A responsabilidade nossa com as nossas vidas, literalmente, é nossa. Não tem ninguém responsável por isso. Nem mamãe, nem papai, nem vovó, nem vovô, nem titio, nem titia, tá bom? A vida de cada um é de cada um, né? Como dizem aí, Deus deu a vida para cada um cuidar da sua.
E se você fez algo, tomou alguma decisão que no seu agora, sua vida tá ruim na sua visão, na sua perspectiva, a culpa é sua. Então melhore. Porque se você não melhora, o futuro, que a gente já vai falar dele, mas o futuro também vai ser ruim, né? Então, assim, causa e efeito. Se você não sabe o que é isso, é bom saber, né? Porque senão você vai continuar culpando os outros na sua vida, porque a culpa é sempre do outro, mas não é não, meu querido. O outro tem a própria vida dele para cuidar. A obrigação dos outros não é cuidar da sua vida. A obrigação de cuidar da sua vida é sua, tá? Então, assim, a minha percepção da viagem no passado é isso. É você viajar pela mente pro seu passado, curar seu trauma e voltar pro seu agora com isso ressignificado. E aí você olha para as pessoas que de repente te causaram trauma nessa situação e você já olha para elas de uma forma diferente porque você mudou a sua perspectiva, tá? Você mudou o seu paradigma, que chama, na verdade, tá? Então, quando você muda isso, você ressignifica a situação e você consegue entender aquela pessoa ou situação que te gerou um trauma, e aí você fica mais relax sobre aquilo ali e possivelmente consiga destravar a sua vida em algumas questões, e sua vida anda, sua vida vai fluir porque você parou de se prender naquilo do passado, tá? Então, vamos agora pro futuro, minha visão de viagem no tempo sobre o futuro. Como que eu entendi o que era essa viagem no futuro? Um dia, eu peguei o meu caderninho de objetivos, meu caderninho do sonho, de anotação, enfim. Eu falei assim, deixa eu viajar no futuro aqui. Por quê? Porque naquele momento eu tinha entendido que se eu pegasse o meu caderninho e escrevesse os meus objetivos, aquilo que eu queria viver daqui a algum tempo, que não era o que eu estava vivendo no momento, mas era o que eu gostaria de viver. Ou seja, gostaria no futuro, certo? Então eu peguei o caderno e escrevi todas as coisas que eu queria estar vivendo, que eu quero estar vivendo, que eu queria por causa do momento, né, que eu estava escrevendo, que é ano passado. Mas enfim, escrevi. E quando eu terminei de escrever, eu olhei para aquilo e falei, isso é uma viagem no futuro. Porque quando eu estou escrevendo aquilo que eu quero viver, que não é o meu agora, mas é o que eu quero viver logo, logo, eu estou escrevendo o meu futuro. Então, isso é você conseguir viajar no futuro, na minha mente. Foi o que eu interpretei. Eu tenho o poder de viajar no futuro porque eu posso literalmente guiar a minha vida para onde eu quero ir, para a vida que eu quero viver. E o fato de eu ter escrito tudo o que eu queria fazer é um planejamento, é um passo a passo, literalmente, para o meu cérebro entender que o futuro tá escrito ali, ele só precisa executar aquilo. E aí eu já vou estar vivendo no futuro. Porque quando eu chegar no futuro para viver, eu já vou estar no presente, certo? Só que hoje, no presente, enquanto eu escrevo, eu estou viajando no futuro com a minha mente de novo. Por quê? Porque é a minha mente que me diz o que eu quero. Eu vou falar, eu quero ir para tal lugar. E a minha mente tá lá, ir para tal lugar. Ela também tá anotando lá, ó. Entendeu? Então, quando eu tenho um objetivo, quando eu tenho uma... Qual é a palavra? Quando eu tenho uma vontade de algo que eu ainda não tenho, e eu escrevo, eu defini, eu decidi que eu quero aquilo ali. Eu decidi que eu quero viajar para Cancún. Então, se eu escrever no meu caderninho que eu quero viajar para Cancún, eu estou literalmente escrevendo o meu futuro, porque é isso que eu quero. Isso é o que eu decidi. Entende? Então, quando você toma uma decisão, quando você tem um objetivo, quando você tem seu propósito, quando você literalmente sabe o que você quer com clareza na sua mente, que você ainda não tem, mas você quer, você escrever ou não escrever, mas se escrever, na minha concepção, é melhor. Você está viajando no futuro. De novo com a sua mente.
entendeu? Somente uma caneta e um caderno. Mas tá viajando. Porque enquanto você acreditar e querer aquilo pra você, a chance daquilo acontecer é grande. Porque tudo que acontecer à sua volta vai ser porque você tem um motivo. E o seu motivo vai ser aquilo que você põe no papel pro futuro. Entende? Então, assim, tem aquela ideia também que diz que você não pode se basear na sua situação atual para definir onde você quer chegar. O que isso quer dizer literalmente? Se hoje você está vivendo uma situação ruim, que é aquilo que eu falei, você não plantou, então você não colheu, então sua vida hoje está ruim. Você não pode basear o seu futuro no que você tem hoje, entende? Porque por mais que sua vida esteja ruim hoje, todo dia você pode refazer essa escrita do seu futuro. Todo dia você pode decidir para qual rumo na sua vida você quer ir. E se você quiser mudar também o rumo, você pode. Você não é obrigado a ficar vivendo a mesma coisa a vida inteira. Na verdade, isso é uma coisa que você deveria rever se você está vivendo a mesma coisa. E principalmente se você não está gostando. Porque se você está vivendo a mesma coisa, significa que você tem alguma coisa para aprender com isso. E você não está aprendendo. É por isso que está voltando esse ciclo. Então, para de fazer o que você está fazendo, que está retornando para você, e observa isso, porque possivelmente você não viu alguma coisa que você tem que aprender para você passar para a próxima fase da sua própria vida, tá? E literalmente a vida tem fases, tá? Então, a ideia é que a gente evolua, que a gente passe para as próximas fases, e não que a gente fique vivendo a mesma a vida inteira, né? Então, a sua perspectiva da sua vida hoje, se tiver ruim, você vai ter que sair daí. Você vai ter que pegar seu caderninho, escrever o que você quer do seu futuro, escrever que tipo de vida você quer, aonde você quer estar, qual é o seu trabalho que você quer ter, quanto que você quer ganhar, tá? Você vai precisar fazer isso. Porque isso é viajar para o futuro e assim você tem um controle da sua própria vida. O que é ter o controle da sua própria vida? Você tomar suas decisões. Você fazer aquilo que dá um quentinho no seu coração, entendeu? Porque nada adianta você querer fazer coisas simplesmente por ganhar dinheiro. Dinheiro é importante? Dinheiro resolve muita coisa? Sim. Só que independente disso, você precisa saber pra onde você quer ir, porque não adianta você ter dinheiro e você não saber pra onde você quer ir, tá? Nada adianta. Todo mundo que tem dinheiro sabe exatamente pra onde quer ir, sabe exatamente o que tem que fazer, entendeu? Sabe com que pode gastar e com que não pode, entendeu? E muito provavelmente ajuda pessoas, né? Então traz a energia daquele dinheiro que conseguiu ganhar para ajudar outras pessoas, tá? Independente disso, receber muita crítica ou não, tanto faz, né? Tanto que essas pessoas nem se importam com crítica de ninguém, porque eles sabem o que eles estão fazendo e para onde eles estão indo. E quando você é responsável pela sua própria vida, meu filho, pode acontecer o que for, pode cair, sei lá, qualquer coisa na sua cabeça aí que você não vai mudar a ideia que você tem. Você vai pro rumo onde você acha que você tem que ir, porque você sabe que você tem que ir pra lá. Quando você tem uma conexão aí com a lá em cima, sabe? Quando o seu Wi-Fi aí tá pegando com o céu, vamos dizer assim, sua vida flui, meu filho. Você sabe pra onde você tem que ir, entendeu? Então não é qualquer Zé Povinho que vai bater na tua frente e parar seu caminho, não. Então, você vai precisar definir isso. Se você não definir, significa que você tá vivendo uma vida, ó, deixa eu ir aqui. Então você não tomou decisão nenhuma. Quem tá tomando a decisão da sua vida é o acaso. E isso é uma bosta. Tá? Então, assim, você vai estar vivendo uma vida ruim. Provavelmente. Me diz aí se sua vida tá boa ou não tá. Tá bom? Então, muito provavelmente falta clareza e decisões na sua vida para você definir seu futuro e viajar no tempo no seu próprio tempo, na sua linha do tempo. Inclusive, eu recomendo vocês fazerem isso, que é fazer a linha do tempo da própria vida de vocês. Eu fiz e eu consegui entender N coisas que aconteceram comigo no passado, que me explicaram o que aquilo significou, que no momento em que eu vivi eu não entendi. Mas eu ainda vou fazer um vídeo explicando pra vocês o que é isso que aconteceu e que tem a ver com isso aqui que eu tô fazendo, com esse canal, com essas coisas que eu tô falando, com o que eu aprendi e com o fato de eu precisar falar isso pra quem precisa ouvir. Porque até um vídeo que você assiste, muito provavelmente ele não é aleatório. Tem algoritmo e blá, e recomenda, e bolha, e não sei o que. Ok. Só que existe um algoritmo maior do que o algoritmo digital, tá?
E nada do que acontece na nossa vida é por acaso, não é. Então, toda e qualquer informação que chega até você é porque você precisava acessar essa informação, tá? Então, é um dos motivos que, quando você está em conexão com o todo, você sabe o caminho que você tem que ir. Quando eu falo de informações, são informações úteis, tá? Não é informação aleatória e inútil que tem na internet inteira. E você achar que, eu só assisto meme, só assisto notícias, só assisto fofoca. E vai chegar um conteúdo desse tem nada a ver, o algoritmo não vai entrar. Realmente não vai. Mas você que não tá em conexão com todo. Você que não tá buscando a sua melhoria e melhorar o seu futuro. Aí não reclama se sua vida estiver ruim, porque é a sua escolha. Isso é livre-arbítrio. Ninguém vai julgar, ou quer dizer, não deveria, né? Julgar você pela sua escolha ou não, mas você também não vai poder dizer que não acessou o conteúdo por causa do algoritmo que fez. Não, você não tá buscando, né? Então, a busca é necessária por conteúdos que te agregam conhecimento, percepções diferentes da própria vida, tá? Então é por isso que eu decidi contar algumas coisas da minha vida com a minha percepção, porque o que eu entendi foi que a percepção que eu tenho dos acontecimentos da minha vida é diferente, tá? É diferente da maioria das pessoas que eu conheci. Como agora é um canal que vai chegar para sei lá quantas pessoas, pode ter pessoas que vão se identificar, porque acontece, né? Mas no meu entorno, da minha vida, a minha percepção de vida é completamente diferente da maioria das pessoas com que eu lidei até hoje. E se existem essas pessoas próximas a mim, existem outras, e é por isso que eu tô aqui falando essas coisas. Então, o viajar no passado e ir pro futuro, viajar no tempo, né? Indo pro passado e pro futuro, na minha interpretação, é algo mental. É um poder que todos nós temos. E é uma ferramenta que todos nós temos e deveríamos saber usar para a gente poder fazer ajustes na nossa própria vida, tá? E na minha concepção, quando eu mencionei a questão do filme lá, quando você toma algumas decisões, você muda o rumo da história de outras pessoas. Só que o erro do rapaz no filme é literalmente esse, porque ele volta no tempo, com o poder que ele tem, para mudar a vida dos outros. E a gente não tem obrigação nenhuma e nem deveria querer voltar para lugar nenhum para resolver a vida dos outros. Por quê? Porque cada um tem a responsabilidade com a própria vida. Quando você interfere na vida do coleguinha, você está interferindo no livre-arbítrio dele, tá? E livre-arbítrio é uma lei universal. Então, não é igual uma lei dos humanos, não, que você acha que você pode passar por ela e nada vai acontecer, tá? Porque o que você fizer, que você não deveria estar fazendo, você vai ter que responder por isso depois. Todos sabemos disso, né? Então, assim, que voltamos para aquilo. Se você vai reclamar que sua vida tá ruim, que isso, que aquilo, dá uma avaliada aí no que você tem feito. Dá uma avaliada aí se você não tem se intrometido na vida dos outros, se você não tem julgado, né? Porque tem aquele negócio do julgamento, que se você julga as coisas que você julga não de bom que tem naquilo, não chega para você. Depois eu vou falar disso em outro vídeo. Então, assim, quando você vive a vida desse jeito, não tem como ela ser boa, não. Tá? Então, se você usa o seu poder de viajar no tempo, tem que ser para resolver a sua vida, a sua. E cada um tem o mesmo poder, cada um tem a mesma possibilidade. Então, se a pessoa em questão, que você quer mudar a vida da pessoa, acha que a vida dela tá ruim e ela quer mudar a vida, então ela tem que correr atrás de conhecimento, ela tem que mudar a perspectiva de vida, ela tem que entender várias coisas que ela ainda não entende, entendeu? E aprender a usar essa ferramenta da própria cabeça para voltar na história dela e mudar aquilo que incomoda. E não você sair da sua vida, parar de pensar em resolver as suas questões para ir resolver a do outro. Não devemos fazer isso, tá? Porque a gente se prejudica e prejudica o outro. Assim como é no exemplo do filme. Só que poucas pessoas entenderam que o fato dele querer voltar no passado para resolver a vida da menina do filme é que foi o problema. Se ele tivesse voltado no passado para resolver a vida dele, aí era outros 500. Porque no primeiro exemplo da história lá, quando ele tá vivendo a vida dele, e ele não sabia ainda usar essa ferramenta, ele tava na melhor versão dele. Ele tava indo com o melhor destino, né? Com o melhor futuro
porque ele tava vivendo pra ele. A partir do momento que ele passou a achar que ele tinha que voltar no passado pra resolver o problema dos outros, foi onde ele, ó. Então não faça isso, tá? Não faça isso porque você interfere na vida dos outros e não é isso que é pra você fazer com a viagem no tempo. É pra você resolver a sua vida, é pra você resolver os seus BO, entendeu? E cada um tem que cuidar da própria vida. O máximo que a gente pode fazer é dar uma orientação. Se a pessoa tem dúvida de como fazer, ela buscar o conhecimento, ela chegar em alguém que sabe e perguntar, entendeu? Aprender a percepção de vida do outro para ela chegar e falar, tá, me explica aqui como é que você entende isso aqui. Porque aí a pessoa entende, ela aplica na própria vida e evolui. Então a ideia é essa, né? Então, gente, acho que era isso que eu tinha para falar nesse vídeo, Viagem do Tempo, que é mental. Enfim, a gente conserta o nosso passado, a gente tem poder para isso, e a gente também escreve o nosso futuro, literalmente. Eu passei muito tempo da vida ouvindo essas coisas, mas eu não entendia como era possível fazer isso. Não entendia. E vi muitas explicações, só que só quando eu me toquei disso, de viajar no tempo pela minha mente para resolver essas coisas, do passado e do futuro, é que eu entendi literalmente isso. E tem uma coisa que eu aprendi, que eu entendi também, que é muitas das frases clichês que existem por aí, elas só são clichês para quem não vivenciou na prática aquilo que a frase está dizendo. Porque se por acaso você viveu na prática e conseguiu linkar com uma frase que explica aquilo que você viveu, você vai ver que ela não vai ser mais clichê para você, ela vai passar a ser uma verdade, tá? E quando as coisas se tornam uma verdade, nem de fé você precisa mais, porque você vai saber. A fé é o primeiro estágio, é quando você precisa acreditar. O saber é quando você tem certeza, então você já tá em outro nível, entendeu? Então, quando você tem certeza das coisas, meu amigo, você tá em conexão com todo e você só vai. Sua vida entra em fluxo e não tem quem te pare. Você vai chegar onde você quer. Aí, se você quer ir pra Cancún, se você quer ficar milionário, se você quer fazer isso ou aquilo, você vai fazer, porque não tem como não fazer. Tá? Principalmente se for algo que você pôs ali no seu futuro e que você decidiu que você quer. O poder da decisão é gigantesco. E isso para mim é uma verdade, porque eu vivi isso na prática e hoje é uma verdade. Então era uma frase clichê, aquilo do poder da verdade, que para mim hoje é uma verdade. Então é incontestável. Beleza? Então é isso. Fico por aqui no vídeo de hoje. Espero vocês no próximo vídeo. Vou deixar uma referência de outros vídeos aqui para vocês. Espero que vocês gostem e até o próximo vídeo.